Ô, Lui, pessoal, boa noite. Eu estou aqui esperando a entrada da nossa convidada de hoje, que é a Josiane. Ver se ela aparece aqui na minha lista de pessoas, né? Ela. Pronto, achei a Josiane aqui. Vamos aguardar a Josiane, a nossa convidada da nossa live de hoje. Olá, Olá, Josiane, boa noite. tudo bem, Márcio? Tudo jóia? Oi? Bem? Tá conseguindo me Estou te ouvir ouvindo bem? bem. Pronto, ótimo. É, Boa noite, pessoal. Tudo bem? eu estava aqui pedindo minha consultoria à minha filha aqui, que sabe tudo de Instagram, tem canal e tudo. Eu sou de TI, mas eu confesso que de vez em quando eu tenho umas dificuldades com o É uma Instagram, sabe? mudança. Eu Sei acho que eu como sou é. da época onde a interface do software é mais dura, mais hard. E essa interface muito fácil, assim, Sim. ela impressiona. Me fala uma coisa, Mas é a como é que tá mudança a mesmo. Covid aí em Salvador? Como tá crescendo, viu? Felizmente crescendo nesse período, né? Agora, alguns bairros com restrição, os shoppings já estão funcionando de forma no serviço de atendimento de entrega e a gente pode retirar de carro, né? No drive-thru. Então já tá pelo menos permitindo que eles consigam vender alguma coisa. Mas a situação continua crítica, né? Obrigada aí a presença aí do meu sócio presente, Anderson. Algumas pessoas aí já Olá, Anderson. entrando, né, na live. Tem alguém de Salvador? Será que tem pessoal de Salvador Ó, aí? vamos ver se tem gente de Salvador. Se tiver alguém de Salvador, conta aí que é de Salvador. Mariane é aluna, alguns alunos também. Agradeço, Márcia, pelo convite. Obrigada aí pelo convite para participar Uhum. dessa live. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Vou começar com a novidade, nós vamos dar o nome a esse canal agora de Diálogos, Gestão e Tecnologia. É isso, que vai ser um Hum, canal onde a gente vai sempre conversar sobre gestão de empresas e tecnologia da informação. Né? Essas duas coisas que hoje são praticamente inseparáveis, né? Hoje nós vamos conversar com a Josiane Portugal, direto de Salvador, Bahia. Bahia. A Josiane Portugal é sócia e fundadora da empresa VIP, que é Vilaça Portugal Consultoria Contábil. E a Josiane é contadora, consultora e empreendedora contábil. Então, e hoje nós vamos conversar, entre outras coisas, custos, gestão de custos em empresa, contabilidade de custos e também outros pontos sobre a contabilidade na gestão empresarial, né? Josiane, eu vou começar com uma pergunta Isso. bem clara para começar a nossa conversa. E eu sou o Márcio, sou diretor da W3ARP, que é uma empresa de sistema de gestão do grupo Linkcom, né? Nós trabalhamos com um sistema abrangente, web, sistema que tem contabilidade embutida nele e que a gente acredita muito em contabilidade, né? Haja vista que já é a segunda conversa, o segundo diálogo nosso com contadores, né? Primeiro foi com a Vers, com o Luiz da Vers, agora com a Josiane. Então, vou começar a nossa conversa, Josiane, fazendo uma pergunta bem direta. O que é contabilidade de custos? Nossa, quem é contador e também que está assistindo a gente aí sabe que contabilidade de custos, né, é considerado, Márcio, inclusive um dos ramos mais complexos da contabilidade, né? Está dentro da área contábil. É, é,
pelo fato da gama de informações que a gente precisa para fazer realmente valer a contabilidade de custo. Então, vou tentar explicar, né, de uma forma, claro, bem sucinta, que só para você ter ideia, daria aí mais de 300, eu vou botar assim um semestre praticamente de aula para poder explicar contabilidade de custo. É que não é tão simples assim. Então, tentar explicar para o pessoal entender, principalmente da área empresarial, os empresários entenderem a importância. A contabilidade de custo, Márcia, podemos dizer que é uma forma da gente classificar, né, os gastos da empresa. Então, se eu sou empresária, eu devo registrar todos os meus gastos de forma a conseguir informações detalhadas. Que tipo de gastos são? Aquele gasto está sendo atribuído para qual tipo, de serviço ou produto. E é dessa forma eu vou conseguir ter de forma detalhada o gasto da empresa e aquele produto, o gasto que eu tive para produzir, para comercializar ou para prestar o serviço. Então, a gente precisa separar quais são os nossos custos fixos, custos variáveis, se ele realmente teve alguma... tem a ver com o produto, com o meu produto, se ele não tem, no caso, se ele é direto, se ele é indireto. Então, são alguns detalhes que nós precisamos ter. E, para isso, eu preciso o quê? De um controle. Você só vai conseguir ter isso detalhado, todas essas informações detalhadas, se você controlar estes gastos. Então, a contabilidade de custo ela está dentro da contabilidade, né? É um ramo da contabilidade, onde, através de controles bem detalhados, vamos conseguir gerar informações, ter informações para os empresários, para poder ajudar eles na tomada de decisões, saber se é melhor investir em um produto, reinvestir, se é melhor parar aquela linha de produção, aquele produto ele está sendo rentável para a empresa ou não, ele só vai saber disso se ele conseguir classificar todos os custos dele. Entendi. Só de curiosidade, teve um dia que eu estava vendo uma conversa de um contador, né, um controlador, que estava dando consultoria de custo para o empresário. E era sábado de manhã. O contador chegou lá rindo, aí o empresário perguntou para ele assim, Pedro, o que você está rindo? Ele falou, não, que eu saí de casa agora, meu filho falou, pai, mas você vai trabalhar sábado? Ele falou, filho, eu vou lá ensinar a empresário a economizar dinheiro dele. Aí o filho dele, de 12 anos, acho que tinha, falou assim, ô pai, então pergunta para ele como é que faz para ganhar dinheiro. Ah, é legal. Ótimo. E isso é muito bom. Eu faço isso com minha filha. Quando minha filha pergunta, que se você perguntar assim para várias pessoas, tipo, eu falar com minha mãe, com o tio, avô, o que o contador faz? Quase ninguém vai saber, né? Então, quando eu quero explicar à minha filha, eu digo, minha filha, mamãe ajuda a salvar a vida das empresas, a gente ajuda as empresas a ganharem mais dinheiro, entendeu? Então, mamãe é como se fosse uma super-herói. Aí ela fica, nossa, mãe, que legal! Inclusive, a nossa missão é ajudar as empresas para ajudar o Brasil, né? A missão da W3. Exatamente. E fala uma coisa, Josiane, você falou aí muito rapidamente o que é custo fixo e o que é custo variável, para os nossos gestores entenderem um pouco mais. Márcio, essa questão de custos fixos e variáveis, né, é um ponto muito importante e delicado que todo empresário ele tem que ter de uma forma bem organizada isso. Ele tem que, no mínimo, né, de toda a parte de contabilidade de custo, que tem vários detalhes, o mínimo que ele pode fazer de uma forma talvez simples seja separar qual é o custo fixo dele do custo variável. Por quê? O custo fixo, só para o pessoal entender mais ou menos, o custo fixo, podemos dizer que são aqueles gastos que eu tenho, que ele não vai alterar de acordo com o volume, por exemplo, da minha produção. Então, só para poder simplificar um pouco, vamos dizer que, por exemplo, a padaria, uma padaria, por exemplo, que ela trabalha aí distribuindo pães, então ela observe que se, por exemplo, a parte administrativa dela, como material de escritório, por exemplo, esse material de escritório que ela vai utilizar, por exemplo, aquele gasto que ela tem todo mês com material de escritório, aquilo dali não faz parte do custo dela. Então, é uma despesa aí administrativa. Então, vamos separar as despesas. Mas ela tem, por exemplo,
alguns custos que fazem parte da produção, né? E que, por exemplo, dependendo do se ele vai produzir mais ou produzir menos, aquilo ali vai influenciar. Então, por exemplo, o aluguel, por exemplo, se ele parar a produção, provavelmente vai ter que continuar Certo. pagando o aluguel. Então, aquele aluguel ali vai ser um custo fixo. Então, observe, se eu não vender nada, como agora, nesse período de pandemia, Márcio, muitas empresas que têm um custo fixo lá em cima estão sendo muito prejudicadas, porque não estão vendendo da forma que vendia, mas os custos fixos eles continuam pagando, não Uhum. é verdade? Então, a partir do momento que você começa a entender qual é o meu custo fixo, como é ele em relação ao meu faturamento, você vai conseguir controlar melhor também as suas finanças. Já o custo variável é de acordo com a produção. Então, a partir do momento que eu tenho a padaria, por exemplo, que tem o gás, aquele custo ali do gás, ele vai ser um custo ali que ele vai variar de acordo com a produção, né? A farinha, os insumos, então, os insumos daquela indústria, por exemplo, estão relacionados ali ao custo diretamente com a produção. Se ela produzir mais, ela vai gastar mais insumos. Se ela produzir menos, vai gastar menos insumo. Então, é um custo variável, porque ele vai mudar de acordo com a produção. É importante comentar, porque as pessoas acham que custo fixo é aquele custo que não vai mudar de valor. Não é isso, gente. Porque, por exemplo, tem alguns custos que pode variar o valor, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o salário, pode ser que mude o salário, né? No ano mude o salário, ele é um custo fixo. Eu tenho uma despesa ali que se por acaso minha produção parar, eu vou pagar o salário. Mas ele pode variar em determinado momento, pode. Então, só para o pessoal entender que o custo fixo independente, se eu aumentar o volume ou diminuir o volume, eu vou ter aquele custo. E o variável é que ele vai aumentar ou diminuir de acordo com a produção. E aí que o gestor tem que começar a trabalhar o custo fixo, porque é aí que O mora o pessoal problema, chama de né? O custo crucifixo, fixo. né? É o Essa não, eu não crucifixo. conhecia essa não. Ah, crucifixo muito bom, pior que é. Realmente, é praticamente isso. Porque se a pessoa, Márcio, não tiver não conseguir trabalhar esse custo fixo, no momento que sua produção cair, né, e se você não tiver capital de giro para manter esse custo fixo, sinto lhe dizer, meu amigo, mas as chances de sua empresa quebrar é enorme, né? E é por isso que nós temos aí pesquisas que mostram que as empresas elas não conseguem viver mais do que 5 anos e 90% dessas empresas, que são, no caso, são dessas empresas que não vivem mais de 5 anos, 90% são as pequenas empresas. Né? Muitas delas nem sobrevivem por 2 anos. Né? Então, isso é uma triste realidade, porque você percebe que é uma falha na gestão empresarial, né? Quando a empresa começa a ter esses problemas financeiros. Então, é fundamental a pessoa Eu analisar gosto muito de os contabilidade. custos. Eu costumo dizer que o melhor sistema de informação que a humanidade já inventou é a contabilidade. O melhor sistema de guardar informação e reportar as informações armazenadas, né? Então, mas eu sou um leigo, né? Entendo pouco, eu sou cientista da computação. A comissão de venda, ela seria custo variável? Sim, né? A comissão de vendas? A comissão de vendas, sim. Então, eu tenho o salário do pessoal, é um custo fixo. Mas a comissão das vendas daquele funcionário, sim, seria um custo variável, né? Porque ele vai variar de acordo com as vendas. Então, a comissão de vendas, sim, a gente pode considerar como um custo variável. Vou te fazer outra pergunta técnica, fiquei curioso com uma coisa aqui. Eu fico vendo os empresários batendo muita cabeça com isso, porque em vez de pedir ajuda ao contador, uma pessoa que sabe apurar custo, ele acha que sabe, não estuda e começa a fazer. Então é um sofrimento grande e eles ficam se debatendo, né? Uma das coisas simples que chega até a mim num plano de contas, você acha que nas contas de resultado, dentro dessas contas de resultado tem que ter as contas de... Vamos dar um exemplo de RH. As Custos contas e de despesas. RH de despesa e as contas de RH de
de custos. Tem que ter, né? A conta de custos e despesas, né? Aí vai depender. Um detalhe importante, Márcio, já que você tocou nesse assunto. Para poder analisar o custo da empresa, é fundamental que você primeiro entenda que tipo de empresa é, ok? A contabilidade de custo, ela não pode ser padronizada. Porque o custo que é para uma indústria, para uma padaria, por exemplo, pode ser uma despesa para mim, que é o escritório de contabilidade. Então, primeiro você tem que entender: é uma indústria? É um comércio? É um serviço? Tem que entender que tipo de empresa é, ok? Aí, entendendo qual é a finalidade da empresa, o que é que ela faz? Ela produz, ela vende ou ela presta serviço? Aí você vai poder pegar aquele gasto, né, que pode ser um custo, pode ser uma despesa, vai pegar aquele gasto e vai fazer a seguinte pergunta: é necessário para a finalidade dela? Então perceba que, por exemplo, se a gente pega uma indústria aí que precisa de água para a sua produção, para ele vai ser um custo, mas para o escritório de contabilidade vai ser uma despesa, porque eu não preciso de água para poder fazer a contabilidade, entendeu? Então, para poder você configurar o plano de contas, por exemplo, ou alinhar seja plano de contas, ou seja a sua planilha, ou o seu sistema, você precisa entender qual é a atividade da empresa, o que é que ela faz mesmo, para poder você organizar seus custos. E aí você vai fazer essa perguntinha: esse gasto é fundamental para a minha produção? Aí você vai saber se é custo ou despesa. Então É mais ou menos, a grosso modo, que eu vou alocar em uma conta de custo e vai ter salários que eu vou alocar numa conta de despesa. Exatamente, exatamente. Você resumiu bem. Às vezes ele trabalha. Pode. Aí você vai precisar já de um sistema. Talvez seja bom você ter sistemas para poder organizar esses detalhes. Né? Você pode usar, tem gente que faz esse controle em Excel, mas pode ser um pouco mais trabalhoso. Então, com o sistema você consegue alocar, que é despesa administrativa, despesa de venda e o custo, ok? Do produto ou do serviço. Sei que isso acontece muito no meu mundo, essa ideia do empresário, os gerentes, de vir as costas para a contabilidade, ao invés de buscar ajuda na contabilidade. Tem o preconceito, no sentido de conceito prévio, do conceito anterior, de que a contabilidade é para dar satisfação ao fisco, ao invés de pensar que a contabilidade ela tem as suas funções de apoio à gestão. Dar informações para o fisco é uma delas, né? E possivelmente nem é a mais importante, apesar de obrigatória, né? O mais importante é a empresa ficar Não, feliz, faz né? A parte. empresa dar conta das suas... Não é a essência da contabilidade. Não é. A essência da não é a essência da contabilidade, né? A essência da contabilidade é a gente gerar informações para o empresário para poder ajudar na tomada de decisões. Essa é a finalidade da contabilidade. Pronto. Mas, infelizmente, isso surgiu com várias obrigações. Alguém tem que fazer. Quem vai fazer? Acaba a função secundária é muito mais conhecida que a função principal, né? Infelizmente, né? Porque o fisco é o sócio majoritário aí. Nós todos, né? O sócio da empresa aí, né? De que forma você pode explicar para a gente a importância da contabilidade de custo na gestão das empresas? Você já explicou mais ou menos, também eu gostaria que você fizesse... Como eu falei aqui... Oi? Você já explicou, mas eu gostaria que você falasse qual a importância dessa contabilidade de custo. Uma coisa é eu saber o custo, agora o que eu vou fazer com ele? Exatamente, né? Porque a pessoa vai classificar, vai separar todos os custos e vai ficar assim, sim, vai servir para quê? Realmente, a pergunta é relevante. Principalmente o empresário, que às vezes não vai entender. Sim, eu estou aqui com o sistema, tem todas as informações aqui, está dizendo exatamente o custo do meu produto e eu não sei para que serve isso, né? Então, a partir do momento que você entende o custo de cada... Quando a gente fala o produto, mas produto, isso serve para indústria, começa serviço. Porque o serviço também tem que entender o custo da sua prestação de serviço, o comércio e a indústria. Então, serve para qualquer tipo de atividade. Conseguir definir o meu custo do produto, do bem ou do serviço, isso daí vai ajudar na precificação dos produtos. Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas antes de chegar na precificação,
Márcio, é importante entender o seguinte: sabendo o custo do produto, eu consigo ter noção da rentabilidade dele. Tem produtos, quando uma empresa, por exemplo, comercializa vários produtos, às vezes tem produto que é mais rentável que outros. E às vezes esse produto que é menos rentável, ele pode ter um custo maior que o que é mais rentável, dá para entender? Ou seja, eu tenho dois produtos, um tem a rentabilidade alta e o outro tem a rentabilidade baixa. Mas, e esse produto de rentabilidade baixa, o custo dele é maior que o outro. Com a contabilidade de custo, o empresário pode pensar assim: talvez não seja a vantagem de produzir a mesma quantidade. Ele pode analisar e falar: vou investir mais no que tem uma rentabilidade maior e vou aumentar meu faturamento. É verdade? Então, pode ajudar a ele tomar algumas decisões a partir do momento que ele entende a rentabilidade de cada produto. Porque a contabilidade de custo vai ajudar ele a identificar o custo de cada produto, de cada serviço, de cada bem que ele for comercializar. Então, primeiro, isso é o primeiro, uma das dicas. Tem vários motivos, né? Estou dando aí uma que seja mais simples e seja comum para todos. É você entender a rentabilidade dos produtos. Você vai conseguir trabalhar também os gargalos da produção, como tem produtos que têm uma perda maior, que tem empresas que têm, inclusive, comercializam um produto e que dá prejuízo. Mas ele vai no bolo ali, Ainda tá bota a junto, meta para o né? vendedor vender o Mas, produto que dá prejuízo ainda. Tem que vender, porque ele tem que vender o combo, entendeu? né? Aí dentro do combo tá o produto que está dando prejuízo. Né? É, Isso acontece muito. Aí vem as vendas casadas, né? Mas às vezes o produto dá prejuízo, o pessoal tá ali vendendo. E se ele parar de produzir aquele produto e focar no que dá lucro, na verdade, então ele pode aí ter alguns ganhos com isso. Então, a contabilidade de custo ela vai ajudar a clarear esses, dessa forma, ela vai conseguir tomar melhores decisões. Se eu posso reinvestir, será que eu posso investir mais nesse produto? Vale a pena em pegar o pouquinho do dinheiro que eu tenho e investir nele, se ele não é rentável? Entendeu? Então, tudo isso é importante para a contabilidade de custo. E o principal mesmo é poder definir o preço de venda, que é um problema sério, Márcio, na maioria das empresas. Né? O preço de venda. Tem empresas que têm prejuízo porque o preço está errado, porque não sabe quanto custa o produto dele. Sabe o que é que muitas pessoas fazem? A maioria, né? Muitos empresários, quando não tem um sistema para gerenciar esses custos, ele pega simples, olha para o lado, olha para o concorrente e diz assim: fulano vende a R$ 10, eu vou vender também. Mas tem que entender que, por exemplo, se você tem uma empresa grande, que tem fornecedores, que o fornecedor dele não vai ser o mesmo que o meu, o preço dele não vai ser o mesmo que o meu. Então, eu não posso apenas olhar para a pessoa do lado, o meu concorrente, e querer dizer que o meu preço vai ser o mesmo. E aí, e aí a pessoa está tendo prejuízo, diz: minha empresa, tá muito ruim esse negócio. Não é que tá ruim, é porque você não está precificando o seu produto da forma correta e gerenciando os seus custos. Então, a precificação é importante. Estimar o tributo, tem muita gente que forma o preço de venda e esquece que quando você vende, tem algo no nosso país que é chamado de tributo e que tem que pagar imposto toda vez que você vende. E você precisa pegar esse tributo e incluir no seu preço de venda. Né? Ele faz parte do custo do produto. Então, é fundamental a contabilidade de custos para a Tem um empresa. cliente nosso, que eu não vou falar o nome dele, que não pediu autorização para tal, ele tem uma loja e a loja dele tem vários pontos de loja em Belo Horizonte, vários bairros, e tem um e-commerce também conosco, porque a gente oferece tanto o ERP quanto o e-commerce, porque nós acreditamos que se você compra o ERP de uma empresa e o e-commerce de outro, essa comunicação sempre é traumática. Lógico que tem casos que funcionam muito bem, e a maioria não. E esse empresário, ele mede muito bem os custos dele. Impressionante. Cada produto dele, ele sabe quanto custa. E ele é loja, né? Ele compra e vende. Ele não manufatura, não transforma nada. E, às vezes, o produto... E tem uma lojinha na frente dele que vende num preço que ele fala assim: cara, esse cara não pode vender nesse preço. Se eu sou muito maior que ele e não consigo vender naquele preço,
Ele está levando prejuízo. Quando falta esse produto na loja dele, sabe o que ele faz? Vai lá do outro lado da rua, compra o produto do cara e vende o produto dele na internet, o produto do... quando falta o produto. O que... Ele falou assim, eu compro o produto dele, minha margem diminui, mas eu quebro ele, eu tenho certeza que ele está tomando prejuízo. Eu tenho certeza que ele está tomando prejuízo. Quanto Exemplo mais ele vender esse perfeito. produto, mais rápido ele vai quebrar. Então eu vou lá e compro nesse preço que ele vende. Essa história é curiosíssima. Um exemplo perfeito aí para mostrar o que é uma empresa com contabilidade de custos, com gestão de custos, né? Podemos chamar que é uma gestão de custos ou empresa E é que tem gestão. praticamente impossível. Assim, impossível não é, mas fazer contabilidade de custos só em planilha ou fazer gestão de empresa usando planilha sem ter um software que ajude isso é muito difícil, né, Josiane? Você, há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, a gente, claro que era uma excelente possibilidade. Há 20 anos atrás, você ter tanto trabalho, né? Há 20 anos atrás, ainda a contabilidade era manual, as pessoas escreviam, né? O débito e o crédito, o lançamento. Então, se fosse há alguns anos atrás, mas a gente precisa sempre aproveitar a tecnologia para otimizar os processos, né? Então, você ficar fazendo isso apenas com uma planilha é possível? É. Vai ser eficiente? Acredito que não. Vai ser mais rápido? Também não. Você vai demorar muito, sendo que tem vários sistemas, tem vários softwares que você pode estar utilizando. Claro, fazendo de forma detalhada, porque algo bem legal dos sistemas é que você vai dar a entrada nas notas fiscais, né? Porque as notas fiscais ele já vai pegar de uma forma bem mais rápida. Você não vai precisar lançar nada. É automático. Exatamente. Então, já vai ficar tudo organizado. Os sistemas também, eles dão relatórios, né? Que é muito bom os relatórios, gráficos. Você vai conseguir, claro, filtrar as informações com mais eficiência e também vai poder integrar para a sua contabilidade, né? Então, eu sempre indico, nossos clientes utilizam, a gente sempre indica utilizar um sistema de gestão financeira ou empresarial. Porque ficar no manualmente, só se a empresa for muito pequenininha, um microempreendedor individual, por exemplo, mas ainda assim, o ideal, né? Eu acho que é um grande erro, Márcio, das empresas é acharem que só precisa de gestão quando eu digo geral, o sistema ou gestão. Quando eu fico grande. Não. Quando você crescer um pouquinho mais, aí você já está realmente se prejudicando, né? Começa do início mesmo. Começou agora, já começa organizado, já organiza desde agora. Vai ser mais fácil, inclusive, implantar os processos. Porque quem chegar já vai pegar aqueles processos e já vai dar continuidade. Contratou o primeiro funcionário, já dá continuidade. E quando você está lá maior, já com 5, 10, 15, 20, para você implementar uma mudança, implementar um sistema novo, talvez seja mais trabalhoso. Então, começou. Já é melhor ter logo um sistema. Eu super recomendo mesmo para organizar, fazer a gestão de custo. Vou te contar planilha um segredo dos bastidores da TI. O pessoal, quando chega numa empresa e vê um monte de Excel administrando a empresa, o pessoal fala, tem um termo que eles falam Excel Enterprise Solution. Excel Soluções Corporativas. Ele resolve tudo com Excel. Seguindo a nossa conversa, que a gente pretende terminar daqui a pouco, né? Já? 7? Nós temos que dar rápido recado para os nossos espectadores, nossos seguidores. Me fala uma coisa. Você acha que a contabilidade de custo, a contabilidade em geral, como é que ela pode ajudar a aumentar o recurso da empresa? Não sei se eu posso falar liquidez, a palavra, mas aumentar o dinheiro na mão. Né? Aumentar o recurso, né? É interessante essa questão de aumentar recurso, que eu sou uma pessoa que eu defendo muito a questão da humanização, né? Eu sou uma pessoa que eu defendo muito. Vamos humanizar a história. Eu acho que a empresa, eu acredito, na verdade, que a empresa ela tem um papel social. Então, o papel da empresa é gerar valor para a sociedade. Então, antes de você pensar em aumentar recursos ou reduzir custos, né, eu uso o termo aumentar recursos. Porque quando você chega para o empresário, né, eu como contadora, se eu chegar para o meu cliente e falar assim, olha, vamos tentar trabalhar aqui a redução de custo, a primeira coisa que ele vai pensar é em demitir alguém.
Primeira coisa que todo empresário pensa é que eu vou reduzir custo, vamos ver a folha de pagamento, e aí eu chego para o meu cliente e digo, não, tem várias formas de você aumentar o recurso. Por isso que eu gosto de chamar aumentar recursos, né? Porque se você falar redução de custo, todo mundo vai querer demitir alguém. E eu tenho um cliente que eu trabalhei muito isso com ele fatura milhões ao ano, né? Só para você ter ideia, a gente fala assim, é uma oficina, né? É uma oficina, mas fatura milhões, rotatividade grande. E ele, toda vez que ele precisava de algum dinheiro sobrando, ele tinha que demitir alguém. E aí, eu fui fazer uma análise, né? Foi uma consultoria que eu fiz lá fazer uma análise e identifiquei alguns problemas na contabilidade, no balancete, né? Fazendo a análise da contabilidade, do balancete dele, percebi que ele tinha várias formas de aumentar o recurso. E uma que, inclusive, estava levando quase 1 milhão dele por ano era as tarifas bancárias. Tarifas bancárias, taxas e despesas com tarifas de cheque especial. Por quê? Como ele não tinha uma boa gestão financeira, ele simplesmente utilizava muito o limite do cheque especial. Como tinha algumas contas bancárias que ainda tem esse problema, né? Hoje nós temos aí bancos virtuais que não tem custo, ou você pode tentar centralizar em um banco. Só para você ter ideia, ele tem 4 contas correntes e o financeiro dele não tentava observar qual que tinha dinheiro, Ele saía não conhecia o pagando. conceito de fluxo de E isso caixa, usava né? saía pagando as despesas, depois fazia a transferência e era a maior loucura. Com isso, ele usava muito o limite do cheque especial dele, pagava muitas tarifas bancárias, muito TED, muitas taxas. E aí, quando somou tudo isso no ano, chegou a 1 milhão de reais. Cheguei para ele, conversei, fiz toda essa análise, conversei com ele e falei onde é que estava gastando milhares de reais por mês, né? Porque ele estava reclamando e estava sem dinheiro. Eu falei, ó, parte aí do lucro está aí nas despesas que você está dando para o banco sem necessidade. E eu conversei com ele, você precisa se organizar. Como é? Talvez se organizar em um mês para fazer essa mudança. Porque quando você está usando o limite de cheque especial todo mês, em algum momento você tem que inverter isso. Aí você tem que conseguir um dinheiro para poder pagar as suas despesas e aí seguir o A fluxo. Daniele está E dando aí ele conseguiu. uma dica aqui muito legal para a gente, falando para falar das negociações dos Muito. operadores de cartões, né? Muito. Operadoras de cartões, bancos, as redes bancárias levam uma boa fatia, né? Descontos sem planejamento. Outro fator também que já aconteceu com uma empresa que era comércio, é até a ótica, né? A ótica tem muito essa questão de compre um óculos e ganhe outro, né? Não tem muito isso? E aí o que aconteceu? Eles não controlavam os descontos, eles não tinham noção. É porque era algo bem aleatório. Quando foi ver, acredite, parece assim o valor que eu vou dizer agora, mas o total de desconto no ano que eles estavam dando, pasmem, 8 milhões de reais no ano. 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Era uma empresa que faturava, claro, mais de 30, né? Faturava alguns milhões. Mas só de desconto, 8 milhões. De tarifas com antecipação de cartão de crédito, totalizou no ano mais de 1 milhão de reais. E aí, porque tudo isso foi o quê? Falta de gestão empresarial, gestão de custos. Porque se isso tudo estivesse bem organizado, isso aí é dinheiro no bolso. Quem é que não quer ter 1 milhão aí no bolso de dinheiro na conta? Então, realmente, aí, pagamento de juros, como a Daniela aí, a Vieira de Minas Gerais está ajudando bastante aí. Falta de organização financeira, pagamento de juros, multa, ficar atrasando os tributos. Às vezes a pessoa tem dinheiro, não paga naquele dia, por desorganização e paga os juros altíssimos, as multas altíssimas. Tudo isso aí, Márcio, a contabilidade pode ajudar, porque se eu verifico que o meu cliente está fazendo isso, e você contabiliza, né, você classifica as despesas separadamente, você vai poder chegar para o cliente e conversar e orientar ele, né, de como ele pode aí aumentar o recurso dele. São algumas dicas, né? Posso dar mais Pode. uma? Que é o enquadramento tributário, né? Eu já prestei consultoria também para empresas onde eles tinham particularidade na tributação, né? Tem alguns tipos de atividade que eles têm, por exemplo, a alíquota zero nos produtos. E aí o sistema financeiro deles
não estavam parametrizados corretamente. E aí eles estavam pagando mais imposto do que o que deveria. Então, é fazer essa análise, parametrizar o sistema de forma correta, né? Organizar se eles estão enquadrados no regime tributário adequado. Já fiz planejamento empresarial de uma empresa que era lucro presumido, e era uma faculdade, por exemplo, que ela não estava utilizando o benefício do ProUni, porque para utilizar o benefício, ela precisava ser lucro real. Quando ela mudou para o lucro real, ela teve uma economia de quase 300 mil reais por trimestre, só em mudar a forma de tributação. Então, tem que analisar se o enquadramento tributário está correto. São formas de como é que você pode aumentar recurso diminuindo alguns custos. Deixa eu Não é verdade? com toda vênia aí, para usar um termo que está na moda, né? Aos contadores, mas você não acha que há uma tendência, pode ser interpretação errada minha, ó. Repita, eu peço desculpa, mas eu vou fazer a pergunta a si mesmo. Você não acha que tem uma certa quantidade de contadores não relevantes que tendem a induzirem seu cliente a ir para lucro presumido para facilitar o trabalho dele? Eu não tenho como responder por eles, né? Mas às vezes é a falta de conhecimento da melhor forma de tributação, né? A pessoa às vezes não consegue, porque hoje, Márcio, os aspectos tributários são muito complexos no Brasil. E aí, para poder você. Primeiro, que aí é a dica que eu dou para os empresários que estiverem assistindo, que para poder enquadrar corretamente a empresa, tem que ter contabilidade em dias, toda a documentação tem que estar organizada, né? E levado para a contabilidade, e claro, tudo organizado, quando eu digo organizado mesmo, porque se ele mesmo, por exemplo, sonega, se ele não demonstra, o financeiro dele não demonstra a realidade da empresa, fica difícil também a contabilidade das informações adequadas. Para eu poder dar uma informação verdadeira, o cliente precisa ser verdadeiro. Porque se o cliente ele não for verdadeiro, eu não vou conseguir. Então, isso é importante e é difícil de encontrar às vezes. Em algumas empresas, elas 100% correta, tudo certinho, não mistura as despesas do sócio com a empresa. Tudo isso tem que estar bem organizado, porque isso é fundamental para poder orientar na contabilidade. Eu não tenho como dizer se é facilidade ou não. Mas a empresa, se estiver organizada, contabilidade em dias, aí a gente pode fazer um planejamento tributário, que é bem complexo, não é algo assim de um clique fácil. Tem que analisar todos os tributos que ocorrem para poder, se for o caso, fazer aí, como o Freison falou, a redução da carga tributária. Uma boa aí de aumentar os recursos. Nós conseguimos ajudar muito nossos clientes com o nosso ERP, que muitas vezes, nessa consultoria tributária, os consultores orientam os empresários a criar mais de uma empresa. Então, ele tem uma empresa no lucro real, uma empresa no lucro presumido, e ele, às vezes, o grupo empresarial dele tem uma no Simples, mesmo que seja um grupo, uma empresa próxima, vamos dizer assim, dele, né? Que ele ajuda, às vezes, a empresa da esposa, do esposo, do marido, né? O que acontece? Se ele não tiver um sistema de gestão que permita ele fazer isso, o trabalho que ele vai ter para gerir isso é maior que o desconto Todas que ele as vai ter no empresas. imposto. Então, ele vai economizar no imposto e vai perder processo administrativo e financeiro do outro lado. Portanto, o sistema tem que estar muito alinhado. Vai ser difícil gerenciar. Né? Vai ser difícil gerenciar. Normalmente, as experiências que eu tenho com grupos empresariais, já trabalhei e trabalho até hoje, né? Tenho clientes que são grupos empresariais, não é uma experiência boa para eles, como gestores, né? Normalmente, tem muitas desorganizações. Inclusive, tem uma empresa agora, que justamente é um grupo, né? 3 empresas, era assim, cada uma foram criadas aleatoriamente por orientação também lá atrás, que seria a melhor. E hoje nós estamos fazendo o quê? Estamos unindo para ficar apenas uma empresa com filiais e poder virar, no caso, lucro real, se pagar como lucro real, porque foi identificado que seria bem melhor para eles, né? Então, isso tudo tem que ser analisado. Tem situações que pode ser vantajoso abrir uma outra empresa, porque às vezes existe incompatibilidade mesmo de KNAI, né? Então, se eu vou abrir uma empresa e aquele KNAI não é permitido com a outra, então eu realmente preciso abrir uma outra empresa. Mas tem situações que não. Às vezes é gente mesmo brasileiro que não é adequado para poder você ter uma boa gestão empresarial.
O planejamento tributário, ele tem que seguir o planejamento, faça-se o planejamento. Na execução dele, tem que pensar muito no software que vai atender essas mudanças de organização empresarial, né? Porque senão o trabalho que vai dar pode ser maior. Inclusive, como é que você passa Imagina, você ter 5 empresas, 5 sistemas, gerenciar 5 empresas, 5 sistemas, gerenciar pessoas. A realidade é, resumindo, se torna uma loucura. Tem que ser bem analisado por que vai fazer isso. Eu não faço esse tipo de recomendação. E normalmente nem é. Quando você bota mesmo na ponta do lápis, Márcio, nem sempre é. Né? Vantajoso. Tá certo, Luciane. Tem outros custos aí. Gostei muito da nossa conversa, prazer te conhecer. Então, nosso canal aqui hoje, Diálogo, Gestão e Tecnologia. Nós conversamos hoje com a Josiane Portugal, que é contadora, consultora e empresário baiana, lá da terra do... Obrigado, Márcio. Mais uma vez agradeço o convite. O pessoal vai falar assim, acabou, foi muito rápido, né? Foi um papo maravilhoso. Para mim é um prazer falar com um empresário, né? Eu como contadora, militante aí da importância da contabilidade nas empresas, tá? Eu fico muito feliz e honrada de estar aqui falando para empresários, mostrando um pouquinho da importância aí da nossa contabilidade, que é linda e fundamental e essencial para o país. Certo. Eu aproveito para convidar os seus seguidores a participar do nosso canal aí. Gente, muito obrigado. E obrigado. Quem sabe a gente faz outro em breve, né? Já que o assunto rende, tá melhor certo. fazer mais de uma que uma. Tá, pessoal. Né? Tá certo, então, Juliana. Muito obrigado. Boa noite. Com certeza. Até mais, boa noite. tchau.